Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa escola de adoradores e hoje nós temos um tema muito bom, maravilhoso. Hoje nós vamos tratar com mais profundidade em questão de ministério. Então fique com a gente, vamos juntos, vamos estudar, vamos aprender com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, mas vamos para a nossa vinheta. Muito bem, pessoal. Então hoje nós vamos estudar aqui algo tremendo. E aqui a gente vai falar especificamente sobre o ministério, tá? Então a gente vai tratar especificamente sobre o ministério. Eu quero que você preste atenção, porque essa aula requer muita atenção. Se você não tomar um certo cuidado, você vai acabar se distraindo aí, tá bom? Então preste atenção. O nosso tema de hoje é aptos para a obra do ministério. Tá? Então aqui, ó, aptos para a obra do ministério. Então hoje nós vamos ter esse tema maravilhoso e nós vamos aprender aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 25. Já deixa aí o seu instrumento de guerra aberto, já preparado. Primeiro livro de Crônicas, das Crônicas dos Reis, no capítulo 25, né? Reis, Crônicas. Tá? Capítulo 25, já deixa aí a sua Bíblia aberta para a gente estudar junto esse tema maravilhoso, né? Então vamos lá. Aqui nesse versículo, no final do versículo 1 de 1 Crônicas, encontramos a expressão homens aptos para a obra do seu ministério. Então aqui, ó, se você prestar atenção, o texto diz assim: além disso, Davi e os capitães do exército separaram para o serviço alguns dos filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, que deveriam profetizar com harpas, com saltérios e com símbolos, e o número dos trabalhadores segundo o seu serviço era, preste atenção, dos filhos de Asaf, Zacu, José, Netanias, e assim vai. E aí vai falando os capitães, né? Então Davi ele separou pessoas aptas para o ministério, pessoas que estavam treinadas para a obra, para fazer a obra junto com o rei. E aqui na nossa apostila, né, diz assim: sob a direção de Deus, Davi separou homens com perfil adequado para uma tarefa específica na casa de Deus. Será que nós, servos do Senhor, estamos na função em que realmente deveríamos estar? Nosso ministério resulta de aprovação ou imposição. Os frutos confirmam a legitimidade do nosso chamado? São perguntas que cada um deve fazer para si e responder diante de Deus. Então aqui nós vamos lembrar, né, o que nós aprendemos no decorrer desses nossos ensinamentos, né? Devemos lembrar sobre capacitação, sobre fidelidade, sobre disponibilidade, né? Toda essa junção, né, de tudo isso que nós estudamos, ela traz um preparo para o ministro. E agora eu vou ser mais específico, né? Para aquela pessoa que está no Ministério da Música, ela tem que ter, pelo menos, a capacidade de tocar um instrumento ou de cantar, né, também um instrumento. E ela tem que ser uma pessoa fiel ao que ela faz. O que é ser fiel ao que ela faz? Primeira coisa, gente, fiel a Deus, tá? A gente já falou sobre isso. Mas outra coisa muito importante que nós devemos aprender, devemos ser fiéis ao nosso chamado. O que é fiel ao nosso chamado? A pessoa que ela é ministro de música, ela tem a função de estudar o instrumento, tem a função de estudar o equipamento, de estudar o que ela foi chamada para fazer, não é verdade?
Então ela tem que exercer a função dela com excelência. Para exercer com excelência, ela precisa estudar, ela precisa ser fiel ao chamado, ela precisa ser fiel àquilo que ela foi designada a fazer. Então, se ela não tem prazer em estudar, se ela não tem prazer em treinar, em se aperfeiçoar, posso dizer com toda certeza, essa pessoa ela não está apta para esse ministério. Talvez o chamado dela é para outra coisa, para ela exercer uma outra função, e ela precisa despertar para isso. E como é que se desperta para isso? Na oração, na leitura da palavra. Deus vai direcionando a pessoa no caminho certo, no caminho que ela deve seguir. Tá? Então a pessoa que ela está no Ministério de Música, ela é uma pessoa dedicada ao instrumento, ela é uma pessoa que se preocupa em aperfeiçoar mais a técnica dela, claro, tem que aperfeiçoar. A gente tem que fazer as coisas com excelência, né? Assim como o pastor se prepara com a mensagem, assim como o pastor ele pede direção ao Espírito Santo para que ele seja a boca de Deus para as pessoas, o ministro de música ele precisa fazer a mesma coisa, ele precisa pedir direção a Deus, precisa se capacitar e precisa treinar, se aperfeiçoar, precisa melhorar, precisa estar nos ensaios com o coração, precisa entregar ali o seu coração, precisa entregar tudo, tá? Isso é muito importante. Então aqui a nossa apostila ela faz essa pergunta: será que nós, servos do Senhor, estamos na função que realmente deveríamos estar? Então faça essa pergunta aí. Será que você está na função que deveria estar? Será que você está no lugar certo? Ou você está só no lugar por um status? Nós já falamos esse assunto aqui. Ou será que você está nessa posição por causa do brilho dessa posição? Né? E eu vou te falar, eu falei isso até para os ministros aqui que eu lidero aqui na sede, e eu falei para eles assim: gente, a gente esquece de uma coisa. Aquele que é muito dado, muito será cobrado. Ou seja, a pessoa vai subindo na vida e ela vai achando que nada vai acontecendo com ela. Só que quanto mais você sobe de degrau, por exemplo, uma queda do primeiro andar, você pode sofrer ferimentos, você pode se machucar, mas a possibilidade de sobreviver é maior do que uma pessoa que está lá no 10º andar. Não é verdade? Então a pessoa ela vai subindo degraus, e ela vai, tá tudo bem, e ela vai relaxando, vai esfriando, de repente a queda é muito grande. Por isso que eu falei para eles aqui. Então a gente não tem que ficar procurando status, procurando brilho, porque quanto mais você é colocado no alto, se você não vigiar, a sua queda vai ser muito grande. Vai ser muito grande e é arriscado até perder a sua vida. E isso é sério, gente, é sério. Então nós precisamos estar atentos. Será que nós estamos realmente desempenhando o chamado que o Senhor confiou a nós? Nosso ministério resulta de aprovação ou imposição? Será que alguém não chegou para você? Legal, você pode estar fazendo isso. Você já se ouviu direitinho? Né? Agora deixa eu falar uma coisa séria. Essa aula aqui não é para pessoas fracas, tá? Não é para pessoas assim, não gostei. Não faça isso, preste atenção. Será que você tem voz para exercer esse ministério? Será que você está no lugar certo? Porque às vezes alguém pode ter te elogiado dentro de casa para te agradar, entendeu? E você nunca se ouviu. Porque uma das coisas mais importantes para a gente que canta, né, principalmente para quem canta, é se gravar. Né? Pegar o celular mesmo, né? Como eu estou fazendo aqui, gravando pelo celular, se gravar mesmo e ouvir a sua própria voz, para ver se você não está fazendo uma coisa que na sua cabeça pode estar 1000 maravilhas, mas quando você se grava e ouve, nossa, aí você percebe a diferença, você percebe que os outros estão ouvindo, isso é muito importante. Será que você não foi colocado aí por imposição? Não, vai dar certo, até que você é direitinho, ou alguém estava sentindo falta de alguém e colocou você no lugar. Tome cuidado com isso. Os frutos confirmam a legitimidade do nosso chamado, porque eu não gosto de ouvir mau testemunho do Ministério de Música.
Tem que se ouvir bom testemunho. Que bom testemunho? De pessoas que se dedicam ao reino, de pessoas que se consagram, de pessoas que são tementes a Deus, de pessoas que são honradas, de pessoas que fazem aquilo com excelência, que tratam aquilo com muito valor, com muito respeito, que são pessoas ilibadas, são pessoas que não têm caráter duvidoso, não são pessoas de coração torpe. Então tem uma série de coisas, né? São os frutos. São perguntas que cada um nós devemos fazer, né? Eu vou deixar as perguntas aqui para você se fazer aí dentro de onde você está, em casa ou em outro lugar. Então faça essa pergunta, né? O critério divino para a escolha de obreiros e ministros é claro nas Escrituras. Moisés, líder e conselheiro do povo de Israel, foi orientado por Jetro, seu sogro. Isso está lá em Êxodo, não vou abrir, tá? Mas depois você pega essa referência aí, Êxodo capítulo 18, verso 21. E aqui ele preparou capitães também, que são capazes, tá? Pega essa aqui, ó, tá bem aqui do lado, ó. Capazes, tementes a Deus, homens de verdade, não avarentos. Então perceba que são quatro características. Capazes, tementes a Deus. O que é capazes aqui, gente? Não é capacitação, claro que a pessoa precisa ter uma aptidão para aquela obra, mas a capacitação é aquela pessoa que é pronta para aprender. Porque a pessoa que é pronta para aprender, ela se capacita naquilo. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Um motorista. Você não é capaz, quem não tem carteira, não é capaz de pegar qualquer carro e sair dirigindo. É na verdade. O que ela precisa fazer é uma capacitação. Então ela vai para a autoescola, ela exercita, ela aprende, depois ela tira a carteira e depois ela se sente confortável em dirigir um automóvel. A mesma coisa. Capazes aqui é isso. Pessoas dispostas a aprender. Tementes a Deus, pessoas aqui, a pessoa capaz e a pessoa temente, ela anda literalmente grudada, né? É junto essa característica. Temente a Deus é aquela pessoa disposta a aprender de Deus, disposta a servir ao Senhor. Homens de verdade. O que é homens de verdade? Uma pessoa que não fala mentira. Tá? Uma pessoa que não fala mentira. E é muito triste nós vermos aí ministros, né? Não falo só da música, tá, gente? Mas de toda a área. Pessoas que inventam desculpa, criam, sabe, coisinhas. Ah, por que aconteceu isso e tal. Então, às vezes a pessoa, não, é uma mentira. Mas, não, isso não existe. Não, eu não fiz isso por causa disso. Tem que ser sincero. Tem que falar a verdade. Sabe por quê? Isso mostra o caráter. E não é o seu caráter. Nós não devemos ter o nosso caráter. Devemos ter o caráter de Deus, porque nós refletimos a imagem de Deus. Refletimos a glória de Deus. Então o caráter de Deus tem que se refletir em nós. Então preste atenção, homens de verdade. Que fala homens e mulheres, tá? Não avarentos. Eu já falei sobre esse assunto. Pessoas que não guardam para si ou tomam para si. Né? A pessoa que está no ministério, seja de música, qualquer ministério de igreja, ela é um voluntário. A palavra voluntário serve para isso. Ela se voluntaria, ela se doa para os outros. Então isso é muito sério. E aí vem, para a construção do tabernáculo, Deus indicou a Moisés Bazalel e Aholiabe, aos quais encheu do seu espírito e de sabedoria em todo artifício e invenções. Perceba, está lá aqui, ó, está aqui em Êxodo capítulo 31, verso 2 e 4. Hoje eu não vou abrir muitos textos, pessoal, porque o nosso tema ele é mais prolongado, tá? E nós já estamos aí em 13 minutos e o nosso tema é bem prolongado. Então Deus, ele indicou a Moisés Bazalel, então ele viu um coração temente, uma pessoa que era capaz, disposta a aprender, homem de verdade, que não era avarento, e viu Aholiabe também. Então ele olhou para esses dois homens e disse, esses são dispostos aí a receber os meus ensinamentos, Moisés, podem chamar. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito, de sabedoria e em todo artifício e invenções, ou seja, foram os arquitetos e engenheiros de Deus ali na hora. Foram usados por Deus para criar, para fazer, né, tirar medida, tirar posicionamento e várias outras coisas, tudo isso na sabedoria de Deus.
E eles foram chamados para esse serviço da construção do templo, e eles foram usados por Deus para construir algo que fosse colocado ali, como eu posso dizer, fosse chamada a atenção do povo para a presença de Deus naquele lugar. E isso é muito sério. Para o serviço sacerdotal neste tabernáculo que esses dois homens iam construir, foram escolhidos Arão e seus filhos, e a descendência de Levi, a tribo dos sacerdotes. Ou seja, Deus separou uma tribo inteira para o serviço a ele, especificamente para ele. O que isso me diz, gente? Me diz que são 12 tribos. E Deus escolheu quantas? Uma tribo. Então a gente precisa saber o nosso lugar. Precisa saber o nosso lugar, a nossa posição. Deus me colocou nessa posição, eu tenho que exercer essa posição. Eu tenho que exercer essa posição. E fazer com excelência, com sabedoria, com diligência. Eu tenho que fazer o meu melhor na função que Deus me colocou. Eu não posso querer me intrometer na tribo dos outros. Quem está entendendo aí, pega essa palavra aí. Eu não posso me intrometer na tribo dos outros. Eu tenho que estar exercendo a minha função no lugar que Deus me colocou. E aí o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, esse aqui eu vou abrir para você, 2 Timóteo, eu gosto muito desse texto. Timóteo, como eu falei na outra aula, é muito usado, né, para a questão de ministério. Então, aqui 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, diz assim: procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Prestou atenção nisso? Olha o que esse texto está dizendo aqui. Procura apresentar-te aprovado a Deus. O que é me apresentar aprovado ao Senhor? Como é que eu vou me apresentar aprovado a Deus? Vamos lá. Procura entre os homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, não avarentos. É assim que eu vou me apresentar aprovado ao Senhor. É assim que eu vou me apresentar na direção do Espírito. É assim que eu vou ser usado por Deus. É assim que eu vou fazer a obra de Deus com excelência. Então, como é que a gente é apresentado a Deus como obreiro aprovado? É aquela pessoa disposta a aprender, a pessoa que teme a Deus. O que é temer a Deus? É ter zelo pelas coisas de Deus. Primeiro, ter zelo pelo seu corpo. O que é ter zelo pelo seu corpo? Deus te deu uma voz, tenha zelo por ela. Cuide dela, trate dela. Não faça estripulias, invente moda. Deus quer que você faça a obra dele por muito tempo. Ele disse para Josué: Josué, você está cansado, já está velho, mas ainda tem tanta terra para você possuir, Josué. Tanta terra para esse povo possuir. Tem muita coisa para fazer. Então Deus te deu uma voz, cuide da sua voz. Você que toca, Deus te deu essa habilidade, cuide das suas mãos, cuide do seu corpo, para você fazer com excelência. Por quê? Porque o diabo ele quer que você fique doente, ele quer que você fique sempre mal, para você não exercer o teu chamado, para você não exercer a função que Deus te colocou. Você já parou para pensar nisso? Que a doença ela vem para interromper o propósito de Deus na nossa vida? E isso é muito sério, muito sério. Então a gente precisa cuidar com aquilo que você come, com que você se alimenta. Quando eu dou aula, a gente já fala sobre isso, já trata desse assunto. Eu também dou aula para algumas pessoas de canto, e eu falo para essas pessoas: cuidado com os alimentos que você ingere, porque os alimentos que você ingere, ele vai fazer algo no seu organismo. E muitas das vezes, isso que você está colocando dentro do seu organismo vai te prejudicar se você não está preparado para isso. Eu gosto muito de me exercitar, pessoal. Eu faço exercício físico. E eu gosto, desde o tempo que eu comecei a me exercitar constantemente, ou seja, sendo constante nessa área, muita coisa melhorou na minha vida. Eu sou mais disposto.
Quando eu estou ministrando, eu tenho mais disposição. Antes eu ficava muito cansado, ficava muito exausto, entendeu? Então, eu perdia aquela energia. E aqui, por exemplo, no domingo, são 4 reuniões que nós fazemos. Então, eu perdi a energia com muita facilidade. Por quê? O meu corpo não estava apto para aquilo. E isso é muito sério. Às vezes a gente está bem em uma área, mas a gente está negligenciando outra. Então, ser capaz é disposto a aprender não só a questão do canto, do tocar o instrumento, é também estar disposto a aprender a cuidar de si, cuidar do seu corpo, né? Cuidar da sua saúde, cuidar do que passa aqui dentro. Isso é muito importante, gente, muito importante. Como é que, teve gente que já falou assim, como é que o senhor consegue fazer tudo isso? Eu cuido do meu corpo. Tem certas coisas que eu posso fazer, tem certas coisas que eu não posso fazer, porque eu sou limitado, mas o meu Deus não é. Meu Deus não é. Então, se tiver algum momento que eu vou precisar passar dos meus limites, Deus que vai me dar força. Não vai vir de mim. Ele vai me capacitar para aquilo. Mas ele precisa me encontrar em movimento. Então, por isso, eu preciso cuidar da minha mente. O que é cuidar da mente? Ler constantemente a palavra, renovar o meu entendimento. Eu preciso cuidar do meu coração, dos meus sentimentos. Eles precisam estar no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar, cativos diante do Senhor, obedecendo ao Senhor. E eu preciso cuidar do meu corpo. Ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Preciso cuidar. Porque Deus ele quer que eu me movimente, Deus quer que eu interaja com as pessoas e eu não vou me interagindo porque o meu corpo está debilitado. Não, isso não pode acontecer. Então, nós precisamos ser aprovados por Deus. Anote isso aí, ó. Não tendo que se envergonhar, maneja bem a palavra. São 3 tópicos aqui. 3, tá? Olha aí, ó. É aprovado por Deus, não tendo que se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade. Então, anote isso daí, estude isso daí, volte a ler o livro de Timóteo, para que você pegue mais da palavra, mais da revelação. E aí a gente chega aqui a algo muito importante. As Escrituras, por vários exemplos, que confirmam o método divino, a escolha e chamada ministerial. Como? O ministério de música carece de pessoas habilitadas musicalmente, que assim realizarão um trabalho de qualidade musical e espiritual. Aí agora a gente vai para o nosso livro, o livro dos músicos, que é o livro dos Salmos. Aí abra o livro de Salmos, capítulo 33. Tá? Salmos, capítulo 33, verso 3, que diz assim, ó: cantai a ele uma nova canção, tocai habilmente com grande barulho. Preste atenção. Aqui eu estou lendo na versão, tá, gente? King James, eu gosto muito dessa versão. É meu xodó, essa Bíblia aqui é meu xodó. E ele diz aqui, tocai a ele uma nova canção, tocai habilmente com grande barulho. O que significa isso? Uma nova canção é tocar na inspiração do Espírito. O que é tocar na inspiração do Espírito? A palavra, quero que você preste atenção porque eu vou dar o exemplo da Bíblia. A Bíblia é sempre a mesma letra, ela não é verdade? Não é? João 3,16, que está escrito? Deus amou o mundo, não é o mesmo texto? Sempre, daqui a 20 anos não vai ser o mesmo texto? Pode ter versões diferentes, mas é o mesmo texto, não é? O que Deus faz com essa palavra? O Espírito dele dá vida a essa palavra. Toca em corações. Então o que o salmista está dizendo aqui? Cantar um cântico novo é ser dirigido pelo Espírito. O Espírito vai trazer vida àquilo que você está declarando. O Espírito vai trazer vida àquilo que você está fazendo diante de Deus e diante dos homens. E isso é muito sério mesmo, porque muitas pessoas se perdem nessa área. Muitas pessoas se perdem nessa função, porque elas não estão cantando uma nova canção. Porque elas estão fazendo a mesma coisa, caíram na rotina, caíram na mesmice e o Espírito não está mais no meio. Então, cantar um novo cântico é a pessoa ser dirigida pelo Espírito de Deus.
é a pessoa ser usada por Deus. Ele vai trazer uma nova unção, mesmo se for a mesma canção. Toda vez que eu ouço, tem uma canção que eu ouço, e você já ouviu várias e várias vezes, que ela não sai da memória das pessoas, ela não sai das igrejas, porque Deus sempre traz algo novo, que é grande ao Senhor. Né? E essa canção ela é tocada várias e várias vezes, e ela não perde o valor, porque ela se renova. Dentro daquelas palavras, Deus renova as pessoas. Isso é muito legal, pessoal. Isso é muito legal. E ele diz aqui, né? Fala sobre pessoas com habilidades, pessoas que toquem habilmente, né? O que é tocar habilmente? O que é a pessoa tocar habilmente? É aquela pessoa que tem um quê para aquele negócio. Por exemplo, meu instrumento no início foi bateria. E eu tocava aquilo ali o tempo inteiro, até cansar. E eu dava crente que eu ia viver na bateria. De repente, Deus me desperta para o teclado e virou meu primeiro instrumento. Hoje, meu primeiro instrumento, tirando a voz, é o teclado. Eu tenho prazer de tocar teclado, tenho prazer. É um instrumento que eu gosto muito. E fui aprendendo, Deus foi me dando a habilidade ali. E hoje se tornou meu primeiro instrumento depois da voz, né? Então, pessoas que toquem, façam com habilidade. Você percebe que a pessoa tem aptidão para aquilo, né? E toquem com barulho. O que é tocar com barulho? Não é tocar desorganizado, gente. Lógico que quando tudo se junta, faz um barulho. Só que esse barulho não é de atrapalhar, não é de incomodar. Esse barulho é de avivamento. Barulho de avivamento. Quando toca todo mundo junto e sai um som uníssono, sai um som agradável, isso traz a presença de Deus. Então você que está aí nos seus ensaios e você está tocando e só está saindo barulho mesmo, de irritar, se avalie. Você guitarrista, se avalie. Você baixista, se avalie. Tecladista, baterista, ou percussionista, qualquer outra área, vocalista. Procure se avaliar. Né? Eu acho que o ensaio ele é feito para isso, para harmonizar, para organizar, para deixar tudo harmonioso. E agora eu coloco até não só os instrumentistas, mas os técnicos também de áudio. Né? Procure harmonizar. Sei que não... eu estou no Ministério de Louvor, mas de repente Deus colocou você para ser um técnico de áudio. Sabia que é muito importante essa função? Muito, mas muito importante essa função. Deus me deu até a curiosidade de aprender um pouco sobre áudio, sobre as técnicas de áudio. Eu estudo sobre isso também. Pastor, eu gosto de estudar tudo, irmãos. Gosto de estudar tudo. Eu gosto de estudar muita coisa. E eu vi a função como é importante e não é valorizada. Às vezes as pessoas só ficam brigando, reclamando com a pessoa que está lá no áudio. Gente, essa função é muito importante. Muito importante. De repente você foi chamado para isso. E você faz parte do Ministério de Música, porque você está fazendo a sonorização de todos que estão ali tocando, cantando. Isso é muito sério. Você faz com que os ouvidos das pessoas recebam aquilo e se agradem daquilo. Isso é muito sério, muito sério. Então, o Ministério de Música ele carece de pessoas habilitadas musicalmente, que assim realizarão um trabalho de qualidade musical e espiritual. Por exemplo, não é aconselhado que uma pessoa desafinada exerça a função de cantor. Isso aqui eu não preciso nem desenhar para vocês, né, pessoal? Né? Eu não preciso nem desenhar isso para vocês. Eu não posso colocar uma pessoa que não está apta para aquilo. Né? A gente faz aqui teste, aí a pessoa vai e faz o teste. Começa a cantar. Claro que eu tô brincando, tá, gente? A pessoa, eu olho para a pessoa, não, pelo amor de Deus, gente, não dá. Não dá. Vamos fazer uma aula de canto, vamos ver se isso aí melhora. Né? Vamos ver se isso aí avança para alguma coisa. Pelo menos para cantar afinado, né? Para fazer aquilo ali, né? Nunca estar de frente, mas pelo menos fazer um back com excelência. Né? Isso é importante, importante. Por isso que eu falei, a primeira coisa que o ministro de música faz não é querer aparecer. A primeira coisa que o ministro de música faz é querer estudar. Por isso aqui, escola de adoradores.
querer estudar, ele quer aprender, porque ele quer fazer melhor. Cada vez melhor. Ele não quer entrar na função já fazendo gato pingado, fazendo aquelas coisas erradas. Não, ele quer fazer o melhor. Então ele estuda. Se dedica, se esforça. Aí sai do lugar. Aí acontece. Aí vem. Aí funciona. O que mais para a gente avançar? Se Deus chamou para ser mão, significa que não devo ocupar-me da função de pé. Cada um tem a função específica no corpo de Cristo. Isso está lá em Romanos, capítulo 12, versos 3 e 4. Aqui a referência para você, Romanos 12, versos 3 e 4. Depois de você ler o texto, fica como dever de casa, para você ver e prestar atenção. Medite também, anote. Pegue alguma revelação daquilo ali que você está lendo, porque eu não posso fazer a função dos outros. Tenho que fazer a minha função. A palavra aptos do texto de 1 Crônicas 25 sugere-nos, pelo menos, 2 aspectos básicos de aptidão para o ministério de música. E aí a gente vai aprender nas próximas aulas, né, aptidão espiritual, tá? Nós vamos dar continuidade nas próximas aulas. A nossa aula aqui de hoje ainda não acabou, tá, pessoal? Mas a aula 5, nós vamos falar sobre esses aspectos: aptidão espiritual, aptidão musical, instruídos no canto do Senhor, organizando a equipe musical, trabalhando em unidade, e assim vai, tá? Mas aqui eu quero que você preste atenção. A palavra aptos, né, sugere-nos pelo menos alguns aspectos de aptidão para o ministério de música. Então eu já falei algumas coisas aqui, desde a primeira aula, que você precisa avaliar. Como você está cuidando do ministério? Tem gente que fala para mim assim: mas pastor, eu estou numa igreja pequena, com equipamento inferior. Mas, gente, nada atrapalha uma pessoa que é dedicada. Nada. Eu vim de uma igreja que não tinha muitas coisas. Eu já passei por tantas igrejas, pessoal, que não tinha nada, absolutamente nada. Mas eu, por exemplo, quando meu pai foi transferido para Manaus, a gente chegou lá, tinha som, tinha microfone, lembro, microfone de fio, tinha uma bateria velha, com uns pinos assim no prato, que eu não entendia o que era aquilo, tocava com um negócio de antena, era uma coisa bem esquisita. Não tinha teclado e tal, é estranho isso. Algumas igrejas compram bateria primeiro, mas amém. E eu lembro que aquilo ali, o som não era agradável, mas quando chegou algumas pessoas que se dedicavam àquilo, eu lembro de uma menina que chegou para cantar em Manaus, e ela cantou uma música do Diante do Trono, né? De todo o coração adoro a ti, Senhor, com tudo o que sou. Gente, aquilo ali, os instrumentos não eram os melhores, não eram as coisas melhores, mas fluía. Ela colocava a voz dela no lugar certo, a bateria estava no lugar certo. Sabe, as pessoas faziam com respeito, elas se dedicavam, mesmo com equipamento inferior, faziam com excelência. E eu posso te garantir, tem gente que está fazendo com excelência equipamento inferior, tem gente que está com equipamento às mil maravilhas, gente, está fazendo uma porcaria. Fazendo nada que agrade, nada que agrade nem a Deus, aos homens. Isso é muito sério, Cabe a nós nos avaliarmos se nós temos sido essas pessoas separadas por Deus, que foram escolhidos porque somos capazes de ouvir, capazes de aprender, que somos tementes a Ele, que nós somos pessoas que levam a verdade, né? Que nós não temos nada para si próprio, nós não colocamos para nós mesmos, para mim, isso é para mim, isso é para mim. Não, isso não existe. Eu até falo para as pessoas aqui, minha vida aqui não vai ser eterna, pessoal. Eu preciso de pessoas que estudem, se dediquem, tenham uma vida de oração, que tenha devocional, façam seus devocionais e se apliquem ao reino, porque eu quero que venha no meu lugar e ministre, porque eu quero ser ministrado por vocês, quero ser dirigido por vocês, né? Porque um dia eu posso ter a tranquilidade, pastor, estão aqui, estão aptos para fazer essa função,
E aí eu posso fazer outras coisas por trás, nos bastidores. Gente, aqui não tem que ter vaidade, não tem que ter a pessoa querer ser o centro das coisas. Não, Cristo é o centro. Né? Tem até uma canção, Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. E Ele é. Ele é o único digno de louvor, de receber honra, de receber glória. O ministro de música precisa atender isso. Você não está ali para status. Se você está ali para status, saia. Saia hoje. Volte-se para Deus. É bom ser um bom membro do que um péssimo ministro de música. E isso é sério, pessoal. Isso é sério porque a gente está buscando trazer avivamento para a igreja. Está querendo que a igreja ore mais. Eu quero que uma reunião de oração fique mais lotada do que uma reunião, sabe, de querer, que pessoas querem prosperidade. Nada contra, pessoal. Mas o dia que o pastor convocar, pessoal, hoje nós vamos tirar o dia para busca e oração. Esse é o culto mais cheio da igreja. O culto mais lotado. A gente não vai fazer nada a não ser adorar a Deus, a não ser louvar a Deus, a não ser se render ao Senhor, buscar e orar. Tinha que ser um culto mais cheio, mais lotado. Mas por que não está acontecendo isso? Porque lá no altar tem pessoas cheias de si, músicos cheios de si, querem a glória para si. Deus não pode avivar, Deus não pode encher isso. Às vezes a gente atrapalha até o ministério de outro. Estou falando aqui do pastor da igreja. A gente atrapalha, interrompe o que Deus está querendo fazer através dele e a gente está, sabe, causando ruídos, causando falha na comunicação. Primeiro na comunicação com Deus e depois na comunicação com as pessoas. Então isso não pode acontecer. As pessoas que são aptas, posso te garantir, gente, vai ter mais trabalho, vai ser mais corrido, é muita correria, é para cima e para baixo, é resolvendo várias questões, mas isso tudo em prol do reino de Deus. Para que Deus venha a ser exaltado, para que Deus venha a ser glorificado em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Isso é muito sério. Então preste atenção. 2 Timóteo capítulo 2,15, volte lá a ler, né? Procura apresentar-te aprovado, como um obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe, que você sabe manejar bem o seu instrumento, que você sabe manejar bem os seus equipamentos, que você é organizado, não sabe, deixa as coisas jogadas, terminou de tocar, deixa as coisas jogadas, fim embolado, sabe, essas coisas, gente, as pessoas observam e Deus observa o quanto você é zeloso, quanto você é preocupado, sujeira, sabe, aí você olha para aquilo ali, que porcaria. Aí Deus olha assim, pô, e você é cuidadoso? Poxa, eu te dei uma habilidade e você não é zeloso. Mas no primeiro momento, no início de tudo, é igual uma pessoa que recebe uma coisa nova. Ela é cheia de cuidado. Um celular novo, então, não sei o quê. Aí tem que botar película, aí tem que fazer isso, tem que botar capa, que não sei o quê. Quando o celular tem 2, 3, 4, 5, 10 anos, não tá nem aí. Se celular cai, já tá velho mesmo. Imagine se Deus nos tratasse dessa maneira, pessoal. Só que Deus não nos trata assim. Por que nós tratamos as coisas dele assim? Por que nós tratamos as coisas de Deus dessa maneira? Já está velho já, que não sei o que. Não, está velho, mas guarde. Seja zeloso. Porque se você é zeloso no pouco, Deus te coloca no muito. Mas não é a questão do muito, é a questão de você amar o que você faz. A questão de você zelar por aquilo que você está fazendo. Seja íntegro, seja constante. Se você começou assim, termine assim. Aliás, tem que terminar melhor. Porque o final das coisas é melhor do que o início. Isso tem que ser repetido para a nossa vida diariamente, pessoal. Diariamente. E nós falamos sobre isso aqui. Nós falamos sobre aptos para a obra do ministério, né, que é o tema de hoje, o tema da nossa aula. E para ser apto para fazer qualquer função na igreja, né? Não é só a igreja, eu falo no ministério, né, da igreja e tudo mais, você precisa olhar para si mesmo. A Bíblia diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então você tem que se examinar, ver o que você está guardando
dentro de você, sabe? E se tem alguma coisa de errado, retire, jogue isso fora. Libere-se disso, se liberte dessas coisas. Isso pode estar atrapalhando o ministério de alguém que está do seu lado. Não fique com inveja de alguém, não fique com a vaidade. Deixe isso de lado. Isso não é sentimento de Deus, pessoal. Isso é um sentimento humano que só tira a gente do foco, do objetivo, que é o crescimento do corpo de Cristo. Porque se o corpo de Cristo crescer, eu vou crescer automaticamente. Eu vou evoluir automaticamente. Quando eu cheguei aqui na sede, eu posso ser sincero para vocês, eu tocava o instrumento, eu achava que eu tocava bem. Quando eu cheguei aqui, falei, meu Deus, tem muita coisa que preciso aprender. Quando eu vi o pessoal cantando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cantar? Como é que eu vou fazer? E hoje eu vejo as pessoas falando a mesma coisa, na minha posição. Como é que o senhor faz? Como é que não sei? E eu olhei, meu Deus, como eu evoluí, como eu cresci, porque eu estou perto de pessoas que evoluíram junto, que cresceram junto, sabe? Que me fizeram crescer também. E eu louvo a Deus por essas pessoas. Louvo a Deus pelo maestro que me ajuda aqui. Louvo a Deus pelo Cledi que me ajuda no instrumento, no teclado. Louvo a Deus pelo Samuel, baterista, sabe? Eu louvo a Deus pela vida do meu amigo Hugo. Não está mais na função de contrabaixista, mas eu cresci muito com ele, foram 11 anos juntos. Hoje nós temos outro Mateus que me ajuda aqui. E glória a Deus por essas pessoas, porque a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Louvo a Deus pelo pastor Clayton que me ajuda, as outras meninas que ajudam aqui no ministério. A gente vai crescendo, pessoal, e a gente vai glorificando a Deus. E não só a gente vai crescendo, mas a igreja vai crescendo. A igreja vai melhorando, né? E a gente vai aprendendo. É igual um rapaz que estava com a gente, que tocava com a gente, cantava, o Ferraz, Sebastião Ferraz. Hoje Deus o colocou na Angola. Nossa, eu falava isso para ele, falei, nossa, eu fui mais ministrado nessa reunião de 5 horas do que em outro lugar, do que em outro horário. Um culto, pessoal, que dava assim, sei lá, 20, 30 pessoas, e ele entregava aquilo com o coração, sabe? Fazia uma oração, uma adoração. E eu, às vezes, eu tocando ali no teclado, eu chorando, porque Deus avivava. Então tenha zelo, prazer. Mesmo na sua pequenez, tenha prazer, tenha zelo. Organize o seu equipamento, limpe o seu equipamento, deixe tudo organizado, deixe tudo no lugar. Faça com excelência. Deus vai honrá-lo. Deus vai abençoar a sua vida. Tá bom? Então, hoje nós falamos no nosso 4º dia de aula. Ainda temos mais 11 aulas pela frente, pessoal. Não esmoreça na fé. Eu vi que algumas visualizações diminuíram. Se você não assistiu às outras aulas, vá aqui nos cards que eu vou deixar aqui para você no final dessa aula. Assista às outras aulas. Não perca a oportunidade de crescer. Se você não se inscreveu, não falei isso no início, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ative a notificação para você receber o dia quando entra no ar, você vai receber e vai poder assistir e participar dessa bênção. Tá? Compartilha o máximo possível. Compartilha, vai compartilhando. Pessoas de ministério, não só de música, mas de outro ministério também. Compartilha com os curiosos, compartilha com os membros, compartilha com os amigos, compartilha com o maior número de pessoas que você conheça. Tenho certeza que um pouquinho da palavra vai ajudar alguém em nome de Jesus. Tá? Se inscreva, compartilhe, divulgue, porque nós queremos ver o reino de Deus crescer. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula. Vou deixar meu Instagram também aqui, para você que quer mais novidades. Lá tem pequenos videozinhos que eu posto. Se você quer novidade, vai no meu Instagram, Mateus Lima PR, @Mateus Lima PR. Me segue lá, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima na nossa escola de adoradores.